O poder invisível que te faz vencer sem fazer barulho. Existe um tipo de força que quase ninguém percebe, porque ela não grita, não se exibe e não precisa de plateia. É uma força silenciosa, discreta. Mas quem realmente entende o jogo da vida sabe que as maiores conquistas nascem longe do barulho, no silêncio absoluto das decisões que ninguém aplaude. Enquanto muitos estão preocupados em parecer fortes, alguns poucos estão ocupados em se tornar fortes. E existe uma diferença brutal entre essas duas coisas. Parecer forte depende da opinião dos outros. Se tornar forte depende apenas de você. O problema é que o mundo treina as pessoas para buscar aprovação, não domínio interno. Treina para reagir, não para observar. Treina para falar, não para sustentar postura. E por isso tanta gente se perde no meio do caminho, cansada, frustrada e confusa, sem entender por quê, apesar de todo esforço visível, nada realmente muda. Agora preste atenção. Vencer sem fazer barulho não significa ser passivo, nem aceitar tudo calado, nem se diminuir. Significa agir com precisão. Significa escolher o momento certo. Significa entender que nem toda resposta precisa ser dada na hora e que nem toda vitória precisa ser anunciada. O verdadeiro poder não está em reagir rápido, está em responder certo. E quem aprende isso passa a jogar um jogo completamente diferente. Observe as pessoas mais instáveis. Elas vivem em constante necessidade de mostrar algo. Precisam explicar suas decisões, justificar seus passos, defender suas escolhas, rebater críticas, corrigir interpretações. Vivem cansadas porque estão sempre lutando batalhas que não importam. Já quem desenvolveu esse poder invisível não se explica o tempo todo. Ele sabe quem é, sabe onde quer chegar e entende que o tempo é um aliado, não um inimigo. Enquanto uns gastam energia se defendendo, outros investem energia construindo. Existe uma paz estranha que surge quando você percebe que não precisa convencer ninguém de nada. Que não precisa provar valor, nem correr atrás de validação. Essa paz assusta quem vive no caos emocional, porque ela revela algo desconfortável. É possível viver com firmeza sem fazer barulho. E quando você descobre isso, muita coisa muda. Você começa a escolher melhor suas batalhas. Começa a falar menos e agir mais. Começa a observar padrões em vez de reagir a estímulos. E isso, pouco a pouco, te coloca em vantagem. O mundo é cheio de gente barulhenta. Gente que reclama, que se expõe demais, que fala demais, que promete demais. Mas o mundo também é governado por uma minoria silenciosa. Pessoas que trabalham enquanto outros falam. Pessoas que se preparam enquanto outros se distraem. Pessoas que crescem enquanto outros tentam aparecer. Essas pessoas raramente chamam atenção no começo, mas chegam em lugares que os barulhentos nunca alcançam. Não porque sejam melhores, mas porque são mais consistentes. Há uma verdade que poucos aceitam. O barulho muitas vezes é sinal de insegurança. Quem está seguro não precisa gritar. Quem está convicto não precisa se explicar o tempo todo. Quem está focado não perde energia tentando ser entendido. Ele entende que o resultado final é o único argumento que ninguém consegue contestar. E enquanto muitos querem reconhecimento imediato, quem domina esse poder invisível aceita o anonimato temporário em troca de liberdade futura. Vencer sem fazer barulho exige maturidade. Exige aceitar que nem todo mundo vai perceber seu esforço agora. Que nem todo mundo vai reconhecer sua evolução no processo. Que muitas vezes você vai crescer enquanto é subestimado. Isso machuca o ego. Machuca porque o ego quer aplauso, quer validação, quer confirmação externa. Mas quem aprende a calar, o ego começa a ouvir algo mais importante, a própria consciência. E quando você começa a agir alinhado com ela, o barulho externo perde força. Existe também um desconforto nesse caminho. Porque quando você para de reagir como antes, algumas pessoas tentam provocar,
tentam te puxar de volta para o jogo antigo. Querem ver se você ainda explode, se ainda se justifica, se ainda se desorganiza. É um teste silencioso. E toda vez que você escolhe não entrar, você vence. Não no sentido de humilhar o outro, mas no sentido mais profundo, você mantém o controle. E quem mantém o controle decide o ritmo. O poder invisível se manifesta nas pequenas escolhas. Em continuar quando ninguém está olhando. Em estudar quando ninguém cobra. Em manter disciplina quando não há recompensa imediata. Em não responder no calor da emoção. Em não se sabotar por carência ou orgulho. Essas escolhas não rendem likes, não geram comentários, não impressionam no curto prazo. Mas são elas que constroem uma base sólida, impossível de ser derrubada por críticas ou instabilidades externas. Talvez você já tenha sentido vontade de desistir exatamente porque parecia que ninguém via seu esforço. Porque parecia injusto trabalhar tanto e não ser reconhecido. Porque parecia que os outros, fazendo menos, apareciam mais. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Visibilidade não é vitória. Aplauso não é progresso. E quem confunde isso acaba trocando consistência por exposição, profundidade por aparência, construção por performance. O poder invisível te ensina a inverter essa lógica. Quando você começa a vencer sem fazer barulho, algo curioso acontece. As pessoas passam a te observar mais. Não porque você fala mais, mas porque você reage menos. Não porque você se explica, mas porque você sustenta. Existe algo desconcertante em alguém que permanece firme enquanto o ambiente está caótico. Que segue avançando enquanto os outros reclamam. Que mantém postura enquanto os outros se perdem. Essa postura gera respeito, mesmo que não gere aplauso imediato. E não se engane. Esse caminho exige resistência emocional. Você vai ser mal interpretado. Vão dizer que você mudou, que ficou frio, distante, estranho. Vão tentar te encaixar em rótulos para justificar o próprio desconforto, mas isso é inevitável. Quando você para de jogar o jogo emocional das massas, você deixa de ser previsível. E tudo que foge do padrão incomoda quem depende dele para se sentir seguro. O poder invisível também te ensina a esperar. A maioria das pessoas quer tudo rápido. Resultado rápido, reconhecimento rápido, retorno rápido. Mas as coisas mais sólidas levam tempo, levam repetição, levam paciência. E quem aprende a esperar, sem perder o foco, desenvolve uma vantagem absurda. Porque enquanto uns desistem por não ver resultado imediato, outros continuam. E continuar, mesmo quando parece não fazer sentido, é uma das formas mais puras de poder. Existe um momento em que o silêncio começa a falar por você, em que sua consistência começa a aparecer nos resultados. Em que aquilo que você construiu longe dos holofotes se torna visível demais para ser ignorado. E quando isso acontece, o jogo vira. Pessoas que antes duvidavam começam a respeitar. Pessoas que ignoravam começam a observar. Pessoas que criticavam começam a perguntar como você fez. Mas, a essa altura, você já não sente necessidade de explicar. Você sabe que tudo foi construído quando ninguém estava olhando. Vencer sem fazer barulho também significa saber sair de certos ambientes. Saber se afastar de conversas vazias, de disputas desnecessárias, de relações baseadas em drama. Significa proteger sua energia como algo sagrado. Porque quem desperdiça energia emocional não consegue sustentar foco por muito tempo. E foco é o combustível das grandes conquistas. Não aquele foco intenso de um dia, mas o foco constante de quem aparece todos os dias, mesmo quando não está inspirado. Talvez você esteja nesse momento silencioso agora, trabalhando mais do que fala, pensando mais do que reage, observando mais do que se expõe. E às vezes isso dá a sensação de estar parado, quando na verdade você está se preparando.
A preparação é invisível. Ninguém aplaude quem está se preparando, mas todo mundo vê quem está pronto. E existe uma diferença enorme entre correr atrás de oportunidades e se tornar alguém que atrai oportunidades. O poder invisível também te ensina algo essencial: nem todo mundo merece acesso a você. Nem todo mundo precisa saber dos seus planos. Nem todo mundo precisa entender seus próximos passos. Há planos que crescem melhor no silêncio. Há decisões que ficam mais fortes quando não são expostas cedo demais. E quem aprende a guardar silêncio estratégico protege aquilo que ainda está amadurecendo. Quando você vence sem fazer barulho, você não sente necessidade de competir o tempo todo. Porque entende que a única comparação relevante é com quem você foi ontem. Isso tira um peso enorme das costas. Você para de medir sua vida pela régua dos outros. Para de se frustrar com o ritmo alheio. Para de se distrair com o sucesso que não é seu. E passa a investir toda a energia em evoluir de forma consistente. E aqui está o ponto mais importante. Esse poder invisível não nasce de uma grande decisão isolada. Ele nasce de centenas de pequenas decisões feitas quando ninguém está vendo, de escolhas feitas no cansaço, de limites impostos em silêncio, de disciplina mantida sem aplauso, de autocontrole exercido quando seria mais fácil reagir. É um poder construído, não concedido. E por isso ele é tão difícil de tirar de quem o desenvolveu. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem conversa com algo que você vive ou já viveu. Talvez você esteja cansado de fazer barulho e não sair do lugar. Talvez esteja percebendo que falar menos e agir mais é o próximo nível. Talvez esteja aprendendo, aos poucos, que vencer não é impressionar, é sustentar. E se for esse o caso, saiba de uma coisa: você está no caminho certo, mesmo que ainda pareça silencioso demais. Se esse conteúdo fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu escolho vencer em silêncio. Curta o vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam ouvir isso agora. Inscreva-se no canal para continuar fortalecendo essa mentalidade e aprendendo a construir resultados reais, sem depender de barulho. Porque no final, quem domina esse poder invisível não precisa anunciar a vitória. Ela simplesmente acontece. Nos vemos no próximo vídeo.